Amém. Feliz sábado mais uma vez. Amém. Obrigado pela mensagem musical do irmão. Deus continue louvado através do seu ministério. Asper aqui. Irmãos, nós temos uma mensagem importante para ser transmitida hoje. Amém? Por isso? Amém. Eu vou insistir com os irmãos nesse tema aí. Eu prometi para os irmãos trabalharmos esse tema. Desde o ano passado nós começamos, na verdade. E aí veio algumas circunstâncias, nós tivemos que ceder o espaço. Mas eu estou muito feliz, de coração, por estar tendo essa oportunidade de estar transmitindo essa mensagem de hoje. Eu creio que Deus vai abençoar de forma tremenda essa igreja hoje. Amém? Irmãos, quando a gente está preparando a mensagem, a gente nunca sabe, humanamente, quantos necessitam dessa mensagem, da mensagem específica. Mas eu creio, eu tenho essa convicção de que Deus sabe. Deus sabe a quem alcançar com cada mensagem que é transmitida aqui nesse lugar. Amém? Por isso? Amém. Eu quero fazer uma breve recapitulação aqui, bem rapidinho, investir aqui 2 a 3 minutos nas duas mensagens anteriores relacionadas a esse tema. Nós vamos estar dando continuidade hoje. E a temática é verdade presente. Hoje nós vamos ver qual é a verdade presente para hoje. Eu lembro que os irmãos ficaram na curiosidade na segunda oportunidade, no segundo episódio, né, dessa série, qual é a mensagem presente para hoje. Mas eu fiquei de anunciar, transmitir, compartilhar em uma outra oportunidade que eu não esperava que fosse demorar tanto, mas chegou. Bom, na primeira oportunidade, nós vimos que Deus quer que sejamos servos o quê? Fiéis e prudentes, lembra? Deus espera que nós sejamos servos fiéis e prudentes, a qual Ele confiou aos conservos transmitir um alimento a seu tempo, um alimento apropriado. E esse alimento apropriado, nós chegamos à conclusão, lendo ali Mateus capítulo 24, verso 45, que esse alimento ao seu tempo é a verdade presente. Na segunda ocasião, nós vimos que nós procuramos trabalhar o que é verdade presente. Qual é o significado desse termo, verdade presente? Nós vimos ali em 2 Pedro 1:12, que verdade presente é uma verdade especial para o povo de Deus em determinada geração. E, mais importante, a verdade presente, ela é determinante para a vida ou para a morte, para a salvação ou para a perdição. Por isso, a importância que Deus vê em trazer uma mensagem desse tipo. Ela traz consequências eternas. Aqueles que rejeitam, qualquer que seja o motivo, perecem, e aqueles que aderem à mensagem da verdade presente, eles, consequentemente, eles são poupados e salvos. E hoje, enfim, nós vamos ver qual é a verdade presente para hoje. Preparados? Ou não? Se você está preparado, diga amém. Amém. Então, curve a sua fronte, nós vamos mais uma vez orar ao Senhor para pedir a orientação de Papai do Céu. Querido Deus, o Senhor está nos proporcionando essa bênção de estarmos aqui, ainda em tempos de liberdade religiosa, Senhor, para falarmos de tema como esse, com liberdade, com portas abertas para aqueles que quiserem entrar, possam vir. Aqueles também que virtualmente, ó Deus, nos acompanha, seja agora online, ao vivo, ou em uma gravação posterior. Senhor, abençoa-nos para a glória do Teu nome. Unge-nos, ó Deus, os lábios e os ouvidos, o entendimento para ouvir, obedecer e seguir nas Tuas orientações. Eu rogo, Senhor, do início ao fim, a presença do Senhor nesse lugar. Que nada, Pai, venha nos impedir de ouvirmos a Tua voz nessa manhã a falar aos nossos corações. Eu rogo agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, por gentileza. Apocalipse, capítulo 14. Vamos começar a ver aqui qual é a verdade presente para hoje, para a nossa geração. Apocalipse 14, versículo 12. Um texto muito conhecido, mas que vamos extrair aqui uma
uma bênção desde agora até a conclusão. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 nos diz: aqui está a paciência, ou em outras versões diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho. Seria essa a nossa verdade presente? Seria essa a verdade presente para o nosso tempo hoje? Em meio a tantos desafios, sermos perseverantes em guardar os mandamentos de Deus e permanecermos firmes na fé de Jesus Cristo? Seria essa a nossa verdade presente? Sim, irmãos, porque está cada vez mais difícil guardar os mandamentos de Deus como Deus espera. Assim como era difícil para os israelitas ali, cativos no Egito. E eles precisaram de um milagre para fazer a vontade de Deus ali. E eu tenho essa convicção que nós também precisamos de um milagre para continuarmos fazendo para fazer a vontade de Deus. Então, é de fato um desafio para o nosso tempo, cada vez mais, guardarmos os mandamentos de Deus como Deus espera. Mas seria essa a nossa verdade presente? Sermos perseverantes em meio à idolatria que prevalece no mundo, os assassinatos, as imoralidades, as próprias mentiras e os adultérios ali promovidos, inclusive de forma televisiva, né? De forma através das teledramaturgias, é um desafio tremendo. Mas ainda mais quando vemos aqui um texto dos Escritos Inspirados, quando nos diz assim, aqui a referência é Manuscrito 61, diz assim, eu vou ler aqui na íntegra, para não correr o risco de errar. Olha só essa citação. Temos a palavra da verdade, que são os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, para dar às pessoas desta geração. Então, quando lemos esse texto bíblico e acompanhamos na sequência essa citação, comentando esse verso, nós poderíamos chegar à conclusão de que essa é a verdade presente. Mas não nos precipitemos em chegar a essa conclusão. Por quê? Porque, na verdade, esse texto é a conclusão de uma série de mensagens que está sendo pregada anterior a esse texto. Entendeu? Então, essa é a conclusão. Quando diz aqui está a perseverança dos santos, é a conclusão de uma série de mensagens, pelo menos 3, que está sendo pregada aí antes de lermos o verso 12. Mas vamos dar sequência aqui. Antes de avançarmos para concluirmos a pergunta a pergunta tema, tem uma outra pergunta. Em que tempo nós vivemos? Que tempo é esse que estamos vivendo hoje? Tanto tempos difíceis. Agora, eu queria dar uma resposta sem ser poético, sem ser melodramático. E a gente faz isso aqui explorando as aplicações, e é interessante, é positivo, mas eu quero ver com os irmãos em que tempo nós estamos vivendo, não poético, mas bíblico e escatológico. Olha só, vamos abrir aí Mateus 24. Mais uma vez, nós voltamos ao livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Nós sempre estamos passando por esse capítulo, que é um capítulo profético, mas, para surpresa minha, inclusive, e eu creio que para os irmãos também, muito do que está escrito aqui em Mateus 24 já é história. Vocês acreditam nisso? Muito do que está escrito no capítulo profético de Mateus 24, para nós hoje, século 21, ano 2021, já é história. Nós vamos provar isso aqui nessa oportunidade. Mateus 24, nós vamos ver 4 versos. Primeiro 2 e depois 2. Os primeiros 2 versículos que nós vamos ler no capítulo 24 é o verso 21 e 22. Volte seus olhos aí para esses 2 versículos e vamos ler na íntegra aqui. Todos acharam? Amém. Aí diz, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. E se aqueles dias, verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas,
por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Abreviados. Glória a Deus por esse abreviamento dos tempos aí. Então, irmãos, nós vimos aí que Jesus profetiza que haveria uma grande tribulação, uma grande aflição incomparável na história da humanidade. Mas antes de fazer aqui a interpretação, ou apresentarmos a interpretação, nós não podemos perder a oportunidade de fazer uma aplicação. Porque no verso 22 nós lemos que, mesmo mediante uma grande aflição profetizada, Jesus diz, e Mateus registrou, Lucas também registrou, Marcos também registrou, que os dias seriam abreviados. Será que a gente não percebe hoje, no nosso tempo, os dias sendo abreviados? Não percebemos? Os dias parecendo curtos, os dias cada vez mais curtos da perspectiva humana, mas continua sendo as mesmas 24 horas. Então a gente vê uma aplicação nesse verso 22 em especial, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Em outras palavras, não sobraria ninguém para contar a história. Mas por causa de você e de mim, Deus está providenciando ou permitindo que os dias sejam abreviados. Como eu disse, eu não quero ser melodramático nem poético. É verdade que os dias estão sendo, na prática, os nossos dias estão sendo abreviados, primeiro, pela permissão e providência de Deus, mas é porque nós estamos preenchendo cada vez mais o nosso tempo, que o nosso tempo está cada vez mais curto. Mas Deus apela aos nossos corações nessa oportunidade, nessa aplicação, comprometermos menos o nosso tempo para que o Espírito Santo possa preencher essas lacunas do nosso tempo para sermos usados para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, os dias estão sendo abreviados por providência de Deus, com objetivos salvíficos. Eu gostei dessa palavra, sabe? A Patrícia falou assim, eu gostei dessa palavra e agora eu estou implementando na minha vida. Deus está permitindo que os nossos dias sejam abreviados com fins salvíficos, ou seja, porque Ele quer que eu e você sejamos salvos. Esse é o maior desejo do céu. Por quê? Porque Deus tem saudade da gente. Deus está com saudade de nos abraçar fisicamente, inclusive, com corpos glorificados. Por isso Ele está permitindo, de uma forma ou de outra, que os nossos dias sejam abreviados. Bom, mas vamos agora avançarmos para a aplicação, ou melhor, para a interpretação desse texto. Esse texto, como eu disse, e para surpresa de muitos, inclusive minha, quando eu fui analisar sistematicamente, quando Jesus diz aqui que naquele tempo haveria uma grande angústia, esse tempo hoje já é passado. Já é passado, nós vamos ver aqui agora. Quando ele diz aqui que haveria uma grande angústia em um determinado tempo, e se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria, ele está falando nada mais, nada menos que uma fatia de tempo que nós conhecemos como, e eu vou pedir licença aos irmãos para começar aqui a montar uma linha de tempo profética. Dá licença aos irmãos. Nós vemos esse tempo que Jesus fala na profecia de Mateus 24, versículo 21 e 22. Ele está falando nada mais, nada menos do que esse período que nós conhecemos entre 538 a.C. e 1798. Mas o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Perceba que essa linha preta aqui, ó, que foi deixada de forma proposital, e vamos avançar até esse banner aqui, porque ele não está aqui somente de enfeite. Você costuma ver esse banner ali na entrada da igreja, te dando as boas-vindas. Mas esse banner, nessa oportunidade, vai fazer parte aqui da nossa forma de apresentar esse tema. E eu quero enfatizar essa frase, seja bem-vindo. E essa frase eu quero que fixe na sua mente como Jesus dizendo assim para você, vinde benditos de meu Pai, receber por herança aquilo que vos está reservado desde a fundação do mundo. Amém? Então esse banner, com essa frase, vai simbolizar, representar o breve retorno de Jesus vindo nas nuvens dos céus. Tudo bem? Então vamos considerar aqui. E irmão, o que aconteceu nesse período aqui, nessa fatia de tempo que o irmão apresentou aqui? O que aconteceu aqui nesse tempo? Aconteceu aquilo que ficou conhecido na história como, leia aí para mim,
ficou conhecida como o tempo da supremacia papal. E aqui nada contra a favor, nem nada contra nossos irmãos católicos, mas eu quero dizer que a história conhece esse período de tempo como a supremacia papal. Isso não é coisa de adventista, isso não é coisa de protestante, é a história secular que registra esse período de tempo, denomina que esse é o tempo da Idade Média, a idade ali em que a Bíblia era restrita aos religiosos da época. Então, um leigo comum como eu e você não teríamos acesso à Bíblia nesse período de tempo. E aquele que falasse alguma coisa contra a igreja dominante da época seria considerado como um herege, como aquele que merece ser condenado, inclusive, à fogueira. Por isso, esse período de tempo ficou conhecido na história como a Idade da Supremacia Papal, ou Idade Média, ou Idade Escura. Bom, mas o que acontecia? O que aconteceu? Nesse período, o Supremo da Igreja Matriarca da época sentou-se no trono de forma oficial. Obrigado, meu amor. E então, o que aconteceu? A igreja passou a ser aquela que dava as orientações e o Estado ou o governo de Roma era quem executava. Então, nós percebemos que a igreja orientava o que as pessoas deveriam crer e o Estado tinha a função de, com o seu exército, fazer valer aquelas leis. Então, aqueles que não pensassem a semelhança da igreja sofreria as consequências do Estado mediante a instrução da igreja no momento. O verso 29 agora. Vamos acompanhar comigo aí na leitura. E logo depois da aflição daqueles dias, quais dias? Olha para mim aqui. Logo depois, não foi isso que você leu aí? Logo depois da aflição daqueles dias, quais dias que Jesus está se referindo aí? Esses dias. Entenderam o raciocínio? Verso 29 diz, logo depois da aflição daqueles dias, ia acontecer algumas coisas aí. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão o quê? Abaladas. Olha só o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Irmãos, fazendo menção aqui ao verso lá 22, que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha só que interessante que eu achei aqui no livro dos Testemunhos também. A referência é o grande conflito na página 306. Diz assim, os 1260 anos, que eu não tenho tempo para explicar aqui, mas também se refere a esse tempo que Jesus deixou através de uma outra profecia lá em Daniel. A citação diz, os 1260 anos, ou seja, esse período, o que aconteceria? Terminaram em 1798. Ok? Um quarto de século antes, o que aconteceu? A perseguição tinha cessado quase completamente. Então a profecia nos diz que o período profético completo seria de 538 a 1798, mas Cristo diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aí nós temos pela revelação dos testemunhos inspirados que 25 anos antes, corresponde a um quarto de século, a perseguição cessou praticamente, quase que completamente. Então, se voltarmos aí 25 anos de 1798, nós vamos chegar na data de 1773, que foi uma relativa paz profetizada por Jesus. Bom, quando lemos aí no verso 29, que depois, acompanhe comigo, depois daqueles dias, certo? Depois daqueles dias, o que iria acontecer depois daqueles dias? Lê para mim aí, o que aconteceria depois daqueles dias? O sol, pode ir dizendo aí, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Captou?
E aqui nós temos uma linha profética básica, acompanhando o raciocínio de Jesus em dizer que após o período de tribulação daqueles dias, algumas coisas, alguns eventos astronômicos iriam acontecer para a gente acompanhar. A irmã Beth até citou aqui esse evento, não foi, irmã? Na mensagem passada, e eu creio que é Deus conduzindo de forma sequenciada o entendimento dessa igreja. Então, logo após a tribulação daqueles dias, nessa data, algumas coisas iam começar a acontecer. O sol escureceria, a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento. No verso 30, lê para mim aí, o que aconteceria após esse período? Verso 30, lê para mim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Isso quer dizer, irmãos, que nós, profeticamente, na história, sem sermos poéticos, estamos exatamente nesse ponto da história. E esse cenário foi montado não de forma somente para enfeitar, mas para nos ajudar a entender visualmente onde nos encontramos na história da profecia. Exatamente nesse ponto. Após o último evento astronômico predito por Cristo, que foi a queda das estrelas, que é um fato histórico, e o que aguardamos agora, nada mais, nada menos do que o abalo das potestades do céu e o retorno de Jesus vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Amém. Então está apresentado aqui de forma ilustrada esse nosso, onde nos encontramos na história da profecia. Mas vamos avançar, até porque nós temos uma resposta para apresentar. Porque a pergunta principal desse momento de culto é: qual é a verdade presente para o nosso tempo? E aqui agora eu quero que você respire fundo, preste atenção, porque nós vamos entrar na resposta dessa mensagem. O que é que começou a acontecer nesse período de tempo que a gente conhece? Eu vou destacar 4 movimentos que se levantou nesse período de tempo. O primeiro deles foi o desenvolvimento do espiritismo moderno. Mais uma vez, não é contra os espíritas, as pessoas, mas o movimento espírita. Começou a se desenvolver o moderno exatamente a partir dessa data, ou em meados dessa data. E aí o espiritismo moderno vai dizer que você pode ser uma pessoa melhor reencarnando. Você pode ser uma pessoa melhor morrendo e reencarnando. Morrendo e reencarnando, você tem a oportunidade de ir evoluindo como pessoa, vida após vida. Mas um outro movimento também se levantou nesse intervalo de tempo, que foi o movimento evolucionista darwinista, que tem o seu marco com o lançamento do livro A Evolução das Espécies. Alguns aqui vão lembrar. Então, o desenvolvimento do espiritismo moderno e o desenvolvimento do evolucionismo darwinista. E esse movimento de evolução, ele vai dizer assim, olha, você foi evoluído da ameba você virou um macaco, e do macaco você virou ser humano. Eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que você não veio do jardim botânico. Você foi do jardim do Éden. Amém? Amém, irmãos. É nisso que cremos, é nisso que temos que firmar nossas convicções. Não somos da descendência do macaco, mas somos da descendência de Adão, que é da descendência do Deus vivo. Mas um outro movimento também se levantou nesse período de tempo, que foi o movimento marxista revolucionário, que prega, entre outras coisas, que o ser humano pode vencer através das suas lutas sociais. É na base do quebra-quebra, é na base das convicções. Então, e para fazer frente a esses 3 movimentos que se levantou nesse período, que Deus também levantou um movimento chamado o movimento da pregação das 3 mensagens angélicas. Amém? As 3 mensagens angélicas, irmãos, é a nossa verdade presente. É o conteúdo da nossa verdade presente, está contido ali na mensagem dos 3 anjos. Por quê? Porque quando o espiritismo moderno diz que nós podemos ser pessoas melhores, evoluindo vida após vida, o primeiro anjo vai dizer assim, ó, temam a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Na verdade, é pregar essa mensagem da reencarnação para tentar fugir do juízo. Mas Deus diz, em Hebreus, se não me engano, que ao homem está determinada
morrer uma só vez, vindo após isso o quê? O juízo. E é isso que prega o primeiro anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Fazendo frente a esse movimento satânico. Eu posso dizer aqui sem medo de errar. E para fazer frente, irmãos, a mensagem de evolução, em que diz que o homem foi evoluindo de seres inferiores até chegar à complexidade humana, o primeiro anjo continua dizendo assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e fontes das águas e tudo que nele há. Amém, irmãos? Estão entendendo? Quando o inimigo levanta 3 movimentos contrários à sua palavra, Deus também não deixa por menos e levanta mensageiros para pregar essa mensagem, para fazer frente a esses movimentos. E quando os marxistas dizem que nós podemos vencer na vida através das lutas sociais, através dos sindicatos, através das parcerias humanas, Deus diz assim, ó, caiu Babilônia, aquela grande cidade que tem dado a beber daí do seu vinho a todas as nações. Então, para cada mensagem negativa que se levantou nesse período de tempo, que é o nosso, Deus levantou de forma poderosa a pregação das 3 mensagens angélicas. Eu não posso deixar de falar para os irmãos da terceira mensagem angélica. Porque a terceira mensagem angélica, irmãos, ela nada mais é do que uma ameaça de um pai que ama. Se vocês forem ver lá qual é essa mensagem, ela vai começar dizendo assim: se alguém adora a besta, não é uma ameaça? Olha, quando o pai diz assim, filho, se você fizer isso de errado, você vai colher as consequências. Então, irmãos, não veja a terceira mensagem angélica como uma coisa amedrontadora para os filhos de Deus, mas veja como um pai que está dando um recado para o filho não sofrer as consequências. E aí a terceira mensagem diz assim que viu-se o terceiro anjo, um potente voz dizer: se alguém adora a besta e a sua imagem, e a gente não tem tempo para explorar isso aqui, se alguém adora a besta e a sua imagem, esse também beberá da ira de Deus, derramada sem mistura, e a fumaça do seu na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para os séculos. Aí sim, a conclusão do texto que lemos inicialmente. Aqui está, depois de ter pregado essas 3 mensagens, aí o apóstolo João, o profeta João, lá na ilha de Patmos, ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então nós concluiremos e alcançaremos a bendita esperança do cristão, que é a volta de Jesus, quando anunciarmos aquilo que é verdade presente para as nossas vidas. Noé, quando pregava a verdade presente para o tempo dele, ele poderia falar de qualquer outra coisa, de saúde, de mordomia, de temperança, mas ele não podia deixar de falar da verdade presente, que era a mensagem para o tempo dele. A semelhança de nós poderíamos falar de saúde aqui? Podemos. Podemos falar de temperança? Podemos falar de qualquer coisa, irmãos. Só não podemos deixar de falar daquilo que é verdade presente para o nosso tempo. Por quê? Eu quero concluir com a leitura de uma citação. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção na leitura dessa citação, porque ela tem a ver comigo e com você nessa geração. Olha só, a citação está em Eventos Finais e também em página 45 e também em Testemunhos Celestes. Olha só o que diz. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, e aqui entenda-se adventista do sétimo dia, todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, quer seja eles denominacionais ou fora daqui, mas se guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, esse pode ser considerado adventista. Olha só, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles, eu vou pedir licença para dizer a nós, foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Que obra de maravilhosa importância é essa? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há
de tão grande importância, não deve eles ou nós permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Vou repetir a referência, Eventos Finais, página 45, ou Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Percebeu, irmãos? Existe uma obra, uma mensagem para ser proclamada, não porque é bonita, não porque faz sentido auditivo, mas porque está num contexto de confronto com aquilo que confronta a palavra de Deus. Entenderam? A mensagem a ser transmitida é essa. Essa é a verdade presente para a nossa geração. Que Deus capacite você e a mim para, imbuídos desse entendimento, além de intelectual, mas espiritual, cheios da unção do Espírito Santo, podemos proclamar com poder e grande voz, a semelhança do que é descrito aqui, para que então Cristo possa ser glorificado através dos seus santos. Amém? Amém. Quer você ser um santo guardador do mandamento de Deus, dos mandamentos de Deus, e ter a fé de Jesus? Queria ver a sua mão levantada. Amém. Amém. Quando você levanta a mão, você concorda com essa mensagem, você concorda com essa instrução, e eu rogo ao Senhor que capacite cada vez mais a nós todos para fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Não ficar entretendo o mundo, mas advertindo o mundo para um juízo que está para chegar à sua conclusão, e sermos então recebidos com honras, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus, ao vermos os poderes do céu sendo abalados e as nuvens do céu sendo rasgadas para apresentar o Cristo que morreu por nós e vem buscar os seus amigos, os seus servos fiéis e prudentes, a quem ele constituiu sobre os conservos para dar um alimento a seu tempo. Esse é o alimento a seu tempo que merece ser partilhado e vivenciado nas nossas vidas práticas. Por quê? Pedro diz assim, lá na carta que nós já até lemos na segunda oportunidade. Já estou concluindo. Pedro diz assim, olha, ainda que vocês já saibam disso, eu quero que vocês sejam firmados na presente verdade. Se quisermos ser firmados na presente verdade, nós temos que, primeiro, conhecer essa mensagem. Está aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 12. Após conhecermos a mensagem, nós temos que viver a mensagem. E após vivenciando essa mensagem, nós temos que pregar essa mensagem. Se fizermos esses 3 pontos, conhecermos, vivermos e pregarmos, nós estaremos, consequentemente, firmados na presente verdade que o Senhor instituiu para cada um de nós. Amém? Amém. Se assim for o seu desejo, de fazer parte desse povo, levante a sua mão e fique de pé, para fazermos aqui uma oração breve, suplicando a Deus a bênção para concluirmos esse momento. Nós poderíamos muito bem cantar aí o hino 327, que fala a respeito da mensagem ao mundo a ser anunciada. Por conta do nosso tempo, nós vamos concluir com a oração. Feche seus olhos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de explanar esse assunto. Eu sei, Senhor, é transmitido por uma voz humana, mas a mensagem é divina. Por isso nós temos a convicção de que essa mensagem ela terá efeito no coração de cada um dos teus filhos sinceros que estão aqui presentes, ouvindo essa mensagem ou que posteriormente ouvirão em algum momento. Pai, que através do teu Santo Espírito, que eu possa imbuir, ó Deus, cada um aqui com o teu poder para proclamar a verdade que é presente para esse nosso tempo. E com coragem, Senhor, com convicção, possamos fazer frente a esses movimentos satânicos que foram instituídos aí ao longo desse período que o Senhor já nos alertou que período seria esse. Dá-nos a força, a capacidade de compreender e a coragem para anunciar as mensagens angélicas que o Senhor já estabeleceu na Tua Palavra. Nós não faremos isso por nós mesmos. Nós não faremos isso, ó Deus, através das nossas capacidades, mas pela unção e orientação do Espírito Santo para glorificar o Teu santo nome. Nós rogamos a Tua bênção para essa igreja local e todas as outras igrejas, ó Deus, que porventura tiver contato com essa mensagem, Senhor. Eu rogo que nos leve para casa na proteção dos Teus santos anjos,
agradecidos, Senhor, certo de que tivemos um encontro pessoal com o Senhor, que essa mensagem possa ter efeito nas nossas vidas, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desculpe pelo horário, Deus continua abençoando, não estaremos à porta cumprimentando para cumprirmos aí o protocolo sanitário, mas que Deus continue abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Amém.